Muito bem, queridos irmãos, caros amigos, a paz do Senhor. Irei convidar algumas pessoas que desejarem participar da nossa live. Glória a Deus, irei convidar algumas pessoas, certo? Os irmãos que desejarem. Irei aqui convidar algumas pessoas. Só um momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Irmã Maria das Dores já está online. Muito obrigado, irmã Maria das Dores. A paz do Senhor. Paz do Senhor para a irmã Seixinhas. Deus abençoe. Continuamente a vida desta família. Em nome de Jesus. Quero trazer uma palavra para nós nesta noite. Será uma live rápida, né? Irmão Odineide Xavier, a paz do Senhor, Deus abençoe. Ao nosso irmão, esposo da irmã, Deus abençoe sua família, seus filhos, de forma maravilhosa. Acredito que vocês estão me ouvindo bem. Espero que sim, né? Eu quero hoje, irmãos, trazer uma palavra, vai ser rápido, né? Acredito que vai ser rápido. É uma palavra para a nossa reflexão, para a nossa aplicação pessoal. Nossa aplicação pessoal, né? Encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 38, verso de número 14 a seguir. 38 e o verso 14 a seguir. Glória a Deus. Encontra-se no livro de Gênesis, né? Deixa eu ajeitar aqui. Glória a Deus. Vejamos aqui. Só um instantezinho. Muito bem. Vamos lá ver o que é que diz a palavra para nós. Deixa eu ajeitar aqui que as páginas da minha Bíblia estão se desmontando. Só um pouquinho aqui. Glória a Deus. Vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 38, verso 14, que diz assim. Acredito que muita gente já leu essa história, né? Fala sobre Judá e Tamar. Diz assim a palavra. Então ela despiu-se as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou-se e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem e ele não lhe fora dado por mulher. E ela não lhe fora dada por mulher. Desculpe-me. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem e deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho? Perguntou ela: Dá-me-ás penhor até que eu mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu cajado, o teu cordão e o cajado, o teu selo, o teu cordão e o cajado que segura. Glória seja dada ao nome de Jesus. Somente esses versículos, irmãos, para
a nossa meditação. Muito bem. Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui meditando nesse texto que é de muita importância. Pai do Senhor, para o meu pastor Osta aí em Viçosa, Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Muito bem. José Lucas, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amados, eu quero ler aqui, rapidamente, refletir um pouco e... Amém! Glória a Deus, irmão. Deus abençoe, viu? E refletir, Edneide Souza, Pai do Senhor. Amém, Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. A irmã Branca, Deus abençoe, irmã Branca. Um abraço aí no meu irmão Fábio, Deus abençoe. De antemão, irmãos, eu quero aqui primeiro agradecer a Deus, né? Estive na cidade de Viçosa, passei lá 3 dias, cheguei segunda, né? Segunda-feira, terça-feira, né? Melhor dizendo, cheguei terça-feira, ontem no Alto, fiz uma boa viagem. Adriana Rocha, ali de Viçosa, Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, viu? Revi os irmãos, os meus parentes, muita gente, não consegui vir todos, mas muita gente, né? Estivemos ali naquela cidade, graças a Deus, participamos da escola bíblica, participamos ali do culto de senhoras, foi uma bênção, sentimos a presença de Deus e foi realmente maravilhoso, né? É certo que houve um fato ali na nossa cidade por uma perca de uma família, perdeu um ente querido muito jovem, aproximadamente 27 anos, não foge a memória, e a nossa cidade teve essa perca, né? Infelizmente, a vida é assim, né? Nós a fila anda, não sabemos de que forma iremos partir, mas a fila anda, né? Então, estive lá na residência dessa família que teve essa perca. São nossos conhecidos, nossos amigos, mas o nosso desejo é que Deus venha confortar a família. Mas, diante dessa perca, né, as demais coisas ocorreram tudo, né, tudo na paz, e foi uma bênção. Amém? Sou grato a Deus por rever os irmãos, minha família e os amigos aí da cidade de Viçosa. Deus abençoe essa bonita cidade, né, a todos, né, as autoridades daí, prefeitos, vereadores e os demais que habitam aí na cidade, né, especialmente a Igreja do Senhor e a minha família. Deus abençoe. Amados, eu quero rapidamente trazer uma reflexão que nós estamos vivendo nos últimos dias, e eu sempre tenho dito, eu gosto de pregar, né? Eu gosto de pregar aquilo que está sendo vivido, né? Até porque quando Jesus pregava, ele pregava o que estava acontecendo. É certo, as escatologias das coisas futuras, mas concernente à vida moral da sociedade, né? A vida pecaminosa que ali Jesus convivia entre aquelas pessoas. Jesus não era pecador, mas convivia com pessoas pecadoras. Ou seja, Jesus sabia estar entre elas. Porém, se nós formos olhar os ensinamentos de Cristo, nós vamos dizer que Jesus estava realmente falando das coisas atuais, né? Jesus não estava escondendo a realidade do mundo em que ele estava vivendo, ou seja, na sua época, né?
A diferença é que, só renovando a palavra, é que Jesus não pecava, mas vivia diante de uma sociedade pecadora. E aí nós sabemos que os ensinamentos é de acordo com o que se está se vivendo. E às vezes eu fico meditando, irmãos, nunca vimos em nossos dias atuais, eu vou fazer 30 anos que aceitei Jesus, mas seriamente eu nunca vi no mundo em que vivemos tantos desejos, né, desesperado, que entre nós, né, nós que somos cristãos, o número de pessoas que não estão mais se preocupando a forma de se vestir. E às vezes eu fico assim, observando, irmãos, uma coisa. Eu acho que está faltando muitas vezes reflexão na nossa vida. Mas temor, né? Temor da palavra. A palavra temor, dentro do contexto bíblico, significa respeito. Respeito. Guarde isso que é muito importante. Dentro do contexto da palavra, dentro do contexto bíblico, a palavra temor refere-se a respeito. Na nossa língua portuguesa, geralmente é considerado como ter medo. Geralmente é isso. Mas dentro do contexto da Bíblia, é respeito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Ou seja, quando nós respeitamos Jesus, nós temos base de conhecimento, de sabedoria. Por isso que o sábio Salomão escreve isso. O temor ao Senhor é o princípio, é a base da sabedoria. Veja que coisa importante. E a gente nunca viveu, né? Até porque são sinais da volta de Jesus. Né? Os sinais da volta de Jesus, interessante, ele atinge muitas coisas que nós devemos estar apercebidos, né? O que entendemos, a nação de Israel é uma, que é o relógio de Deus, é o que nós entendemos, dentro das áreas proféticas escatológicas. Israel, né, é um dos sinais de Deus, é o relógio de Deus. Né? Nós vemos os sinais na natureza, né? Nós vemos a decadência moral da sociedade hedônia moderna, né? E que também vemos sinais, né, dentro da igreja, tanto da presença de Deus como do esfriamento na fé. Por aí os irmãos já tirem. Então, a igreja, né, o que se acontece dentro da igreja, o que se acontece no mundo, o que se acontece na nação de Israel, devemos ficar observando se são acontecimentos naturais ou se há projetos com sinais da volta de Cristo. Olha que coisa interessante. Muito bom você refletir nisso. E aí, eu nunca vi com muito respeito, irmãos, eu digo isso até com muito assim, com muita cautela, né? Nunca vivemos um tempo tão desgovernado entre nós, cristãos. Eu não quero saber, irmãos, do mundo. O mundo jaz no maligno. Inclusive, eu quero abrir aqui um parênteses, no meu ponto de vista. Isso é um ponto de vista meu, respeitando os demais. Que há muitos cristãos preocupados com o carnaval, com o que as mulheres se vestem, com o que elas estão representando. Irmãos, eu tenho um ponto de vista, hoje eu entendo um pouco, olhando a Bíblia, fazendo uma analogia à luz da Bíblia, um discernimento da palavra. Eu acho que nós cristãos não temos que estar se preocupando com isso. Eles são do mundo, eles, infelizmente, não estão fazendo aqui um julgamento odioso, que eu tenho consciência do que eu estou dizendo, nem racista, ou seja lá o que for, ou preconceito, seja lá o que for. Eu estou fazendo aqui uma análise à luz da Bíblia. João escreve na sua carta 5,19, diz assim, 1 João 5,19 diz assim, o mundo jaz no maligno. E às vezes a gente está preocupado tanto com o mundo que vai para um carnaval, que eu nem assisto aqui, eu não tenho nem tempo de olhar.
Quem olha, eu respeito. Eu não dou nenhum valor. Não vejo cultura, não vejo nada. Isso é o mundo que vê. Eu não vejo assim, que a Bíblia não me mostra assim. Mas quem vê, eu respeito, é gosto de cada um. Mas muitos se ouve, se vê, se comentar no site, ai, fulano se vestiu disso, se vestiu daquilo. Irmão, eles vivem, não sou eu que estou dizendo não, é o texto de João, eles vivem no maligno. O que é de se esperar dessas pessoas? Para nós estarmos postando uma coisa tão, né, do meu ponto de vista, tão insignificante, não edificante. Você está entendendo, irmão? Nós temos que se preocupar conosco. O que nós estamos se vestindo, o que nós estamos representando dentro da igreja. Será que nós estamos preocupados com isso? Nós estamos fazendo inversões ou inversões de valores. Não sei se os irmãos não são obrigados a concordarem comigo, mas eu fazendo uma analogia bíblica, um parecer bíblico, parece que a Bíblia me mostra um pouco diferente do que vocês pensam, ou possa ser que eu esteja entendendo errado. Nós temos que se preocupar com o que é que a nossa casa, a igreja do Senhor, está representando. O carnaval, irmão, eu não me importo se eles se vestem, se eles criticam de Jesus. E quem vai julgar eles é Jesus, certo? Eles vivem disso, eles são ousados e usados para isso. Nós temos que compreender isso aí. É problema deles. Então, o nosso dever é pregar o evangelho. Ponto de vista meu. Pregar o evangelho. O que eles vestem, o que eles representam, para mim, não interessa. O que deve se interessar é nós, que somos em um todo, formado em um todo como noiva do Cordeiro. O que é que nós estamos se vestindo? O que é que nós estamos representando diante de Deus? O mundo, Deus não está dentro desse aspecto que eu estou falando, Deus não está nem aí para o mundo. Dentro desse aspecto, pelo amor de Deus, dentro do aspecto que o mundo não vai representar Deus. O que vai representar Deus é a igreja. Irmão Francisca Lima, a paz do Senhor, meu. Deus abençoe. É isso. Eu também não estou criticando, eu só apenas eu estou aqui só dizendo isso, né? Dizendo para os irmãos isso. Cada um examine. Isso não traz nenhuma edificação. Às vezes, quando a gente começa a analisar a Bíblia, a gente começa a ver que o que nós pensávamos era diferente. A razão está com a Bíblia, não com o que eu penso. E aí, eu quero aqui, irmãos, só um momento, tem alguém aqui pedindo para participar? Deixa-me ver aqui quem é. Só um momento, tá certo? Deixa-me ver se eu consigo. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Deixa-me ver aqui. Alguém está pedindo para participar. Bom, abri aqui, mas não apareceu ninguém. Então, irmãos, veja só uma coisa interessante. Olhando à luz da Bíblia aqui, a questão de Tamar. Eu acredito que os irmãos já leram, é o capítulo 38, né? Moisés, ele faz questão, que foi o escritor, aceito por muitos estudiosos, que o escritor de Gênesis foi Moisés. E Moisés, ele começa a narrar a história de José. Chamado José do Egito, lá no Egito e tal. Mas ele abre um parênteses para narrar uma coisa interessante no capítulo 38. Né? O 38, né? A história de José vai do 37, pula o 38, aí vai para o 39, 40, né? E por aí vai. Então, Moisés abre um capítulo, né? Um pequeno histórico sobre Judá e Tamar. Quem era Judá? O irmão de José, evidentemente. Um dos filhos de Jacó, ou Jacó. Mas, durante esse período da ida, ou da levada de José ao Egito, Judá se desaparta dos seus irmãos e vai para uma cidade chamada Adulão. E lá ele se casa com uma certa mulher, eu quero ganhar tempo aqui, tá certo? Ele se casa com uma certa mulher, e lá tem 3 filhos. E ele arruma para o seu filho primogênito uma mulher chamada Tamar. Né? E a Bíblia revela que esse cara era tão perverso que Deus o matou. Para frente depois, né,
Judá chama o seu outro filho, agora o do meio, que ficou sendo o mais velho, disse: casa com Tamar, porque é necessário que se cumpra a lei do levirato e você possa ter filho. Ah, sim, Pai do Senhor, o meu pastor Leomar, que está aí no distrito de João Dias, se não me falha a memória. Pai do Senhor, serve de Deus, tentei conectar você aqui, mas não consegui, mas eu quis lhe atender, porque não foi possível. Ok? Deus abençoe, meu pastor, aí, a obra do Senhor na sua mão. Deus seja contigo. Viu? Então, amados, eles estavam lá, né, retornando aqui, e ele casou com Tamar, a pedido do pai. Porém, não cumpriu com a responsabilidade. Toda vez que ele ia deitar com ela, ele causava um certo problema e não tinha como ter filho. E a Bíblia diz que o Senhor também o matou. Porém, Tamar chegou, Judá chegou a onde está Tamar e disse: olha, o menino, o mais novo, quando ele completar a idade, ele casa com você e tal. Acertou com Tamar. Fique em casa, na sua viuvez, e aguarda o menino ficar de maior, que ele vai casar com você, para que, né, ele produza filhos, né? E assim, tudo foi acertado. Porém, o menino crescendo não quis casar com Tamar. E aí, uma certa feita, também, Judá ficou viúvo. A sua mulher, chamada Sua, se não foge a memória, chegou a falecer. E ele, para, né, curtir a sua viuvez, né, se consolar, sobe a um lugar chamado Tina, se não me foge a memória. Ele foi uma festa lá, onde havia tosqueador, tosqueava ovelha, e certamente tinha festa. Era cultura, assim, era as festas de antigamente. E ele, no meio do caminho, voltando um pouco, Itamar soube que seu esposo passaria lá por perto. E o que foi que Itamar fez? Tirou as suas roupas da viuvez e se vestiu como uma prostituta. Guarde isso, que é muito importante. Abrindo só um parênteses. Não estou dizendo aqui que as pessoas que se vestem como prostituta. Eu não sou menino para falar uma coisa dessa. A cultura, naquela cultura, se havia um modo de se vestir de prostituta. Presta atenção. Estou falando de cultura, certo? Amém, irmã Francisco. Deus abençoe. Então, irmão Leomar, Deus abençoe, meu irmão. Então, pastor, né? Irmão, não, pastor Leomar, Deus abençoe. Então, irmãos, ela se vestiu porque ela queria ter filhos, descendentes do seu primeiro esposo. E Judá era seu sogro. E ela se vestiu com uma roupa como uma prostituta. E foi assim que ela foi julgada. Ela não era prostituta, mas se vestiu de uma roupa como prostituta para que o seu sogro a possuísse de forma enganosa como a possuiu. E o que fez Tamar? Sentou-se lá na pedra e ele viu ela, né? Não conheceu, ela botou um pano no rosto, se vestiu totalmente diferente. Ele jamais imaginaria que era Tamar, porque ele entendia que Tamar estava em casa vestido de viúva, aguardando o último filho de Judá casasse com ela. Mas ele se enganou-se. Ele se enganou-se. Era justamente a sua nora, e ele não sabia. E a princípio, ele, usando aqui a nossa linguagem popular, ele a cantou para se deitar com ele. E ela disse: o que é que você vai me dar em troca? Vou dar um cabrito, uma coisa, né? Que era coisas de valores naquela época, né? Digamos assim. E qual é o penhor que você irá me dar? Bom, o que é que você sugere? Ele disse: eu quero o selo, que era, geralmente, alguns homens usavam um cordão e um selo aqui, que era homens de negócio, quando selavam, né? Faziam um negócio, ele selava. Então, alguns usavam um cordão, né? E um selo aqui, o cajado, né? E o lenço. Me dê esses três como prova que você vai me dar o cabrito. E assim aconteceu, e eles
tiveram um relacionamento, né, naquele dia, e ele desceu para a festa, né, do tosqueamento das ovelhas. Tudo ok. Bom, irmão, quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando, né? Quem não lê esse texto talvez fique um pouco voando. E ele foi. E depois soube-se pelos... E ele, antes que eu esqueça, né? Ele mandou o cabrito. Alguém deixar o cabrito lá. Ela não estava mais lá na pedra, não estava... Alguém viu uma prostituta aqui? Não, aqui não tem prostituta, não. Não, mas aqui não tem, não. O rapaz voltou com o cabrito e disse, Judá lá não tinha mais essa prostituta, não. É. Amém, Liduíno, sim. Orarei sim, tá certo? Deus abençoe. E aí ela se resguardou, mas veio a notícia dizendo, Judá, a sua nora está grávida, ou pejada. Ele disse, ela tá... Não, então ela tem que ser morta, porque ela me prometeu que esperaria meu filho mais novo. Como é que ela está grávida? E aí vem todo aquele rebuliço, e Judá manda, né, buscar para matá-la, apedrejá-la, porque ela tinha que estar grávida do filho dele. Como o filho dele ainda não tinha casado com ela, então ela tinha traído o pacto que tinha feito com a família, com o sogro, e ela estava grávida. E, de repente, ela manda perguntar de quem é os objetos que ela tem em mão, que era o cajado, o selo e o lenço. De quem são esses objetos? Ela mandou propositalmente. E ele, vendo-os, o reconheceu. E reconheceu que o digno de morte era ele. Eu estou trazendo um pouco a história em síntese, só para nós trazer uma aplicação pessoal. Por que é que nós estamos tão preocupados com o que o carnaval está fazendo, está representando? Por que a gente não vamos se preocupar o que estamos representando na Terra? Será que nós estamos representando a figura ou o caráter de Cristo aqui na Terra? Como nós andamos, como nós se vestimos, como nós estamos vivendo? Por que nós estamos preocupados com coisas pagãs que não traz nenhuma edificação para nós e nós não estamos preocupados com nós? Desde que disse Paulo, sede santo porque ele também é santo. Por que nós não estamos preocupados com isso? De que forma nós estamos se vestindo diante de uma sociedade? A gente precisa refletir muito nisso. Às vezes tem pessoas, não, mas aqui a minha igreja libera, a sua denominação libera. Josilene Souza, muito bem. Deus abençoe sua vida. Leidiane Tavares, Deus abençoe. Né? Meu amigo Aldo aqui, de Alto Rodrigo, muito obrigado. Deus abençoe vocês e sua família. O que é que nós estamos representando como cristãos? Que forma nós estamos se vestindo? E eu digo isso, irmão, com muito respeito. E digo isso com amor e com respeito. Que forma nós estamos vivendo que as servas de Deus, né? Que geralmente as mulheres elas são mais tentadas, né? A copiar muito a vestimenta, a cultura mundana, né? E eu não estou dizendo porque todo mundo se veste de uma forma que a gente, que muita gente não concorda, não são pessoas indecentes. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que nós, como cristãos, tanto homens como mulheres, devemos andar contramão do mundo. Roupas que escandalizam o evangelho, né? Roupa que contradiz a nossa fé cristã. Porque a gente não reflete nisso, né? E há, por incrível que pareça, até confusão na igreja quando há pessoas que querem andar, vestir toda a roupa que quer, do jeito que quer,
e diz, não, né, roupa não salva. Não, meu amado, olha, a gente precisa sentar para estudar a Bíblia, né? Roupa não salva, um bom casamento não salva, ser bom vizinho não salva. Só quem salva é Jesus. Isso são remendos novos em panos velhos. Tá certo? Foi o que Jesus disse. Remendos novos em panos velhos. Né? E o remendo novo, ele vai romper a roupa velha e certamente, né? Muito obrigado, viu? Deus abençoe. E certamente, disse Jesus, a rotura ou o buraco vai ficar maior. Porque a roupa velha já não tem sustentabilidade de sofrer o mesmo impacto de que o remendo novo. Foi isso que Jesus disse. Então, a gente fica procurando, né? Procurando qualquer coisa para satisfazer os nossos gostos. Mas quando a gente parte para a Bíblia, não acha. Então, há muitas coisas, nunca vimos, né? Os cristãos, não é todos cristãos, tá, irmão? Os irmãos que estão do outro lado sabem o que eu estou falando, né? Quando a gente diz os cristãos, porque são muitos, mas não são todos, né? Os cristãos, porque querem copiar o mundo, a moda do mundo, certo? Quando eu falo de moda, estou falando de roupas que não é para cristão, roupas que são indecentes, roupas que, sabe, irmãos, que deixam muito, né, a desejar. Nós, né, eu estou trazendo uma reflexão, tá certo, irmão? Não queria que ninguém entendesse isso como um aspecto de exortação. Não, cada um ande como quiser. Eu estou trazendo aqui como uma aplicação pessoal. Como eu estou vendo muitas coisas, muitos irmãos, assim, carnaval, fulano está parecendo não sei com quem, e está parecendo com a serpente, não sei com quem. É que parecendo com o que eles quiserem. Nós temos que se preocupar com nós, com quem nós estamos se parecendo. É isso que nós temos que entender. Com quem nós estamos se parecendo. Não se preocupe com o mundo, a não ser para pregar o evangelho. Se preocupemos com nós que fazemos parte da igreja do Senhor. É isso que a gente precisa compreender. Irmã Márcia, Pai Senhor, Deus abençoe, irmã Márcia. A gente precisa compreender isso dentro desse aspecto cultural. Esqueça o mundo e se guardemos como igreja. E aí você pode dizer, não, irmão, mas cada cultura é uma cultura. Especialmente, irmãos, tem pessoas do nosso meio, quando eles vão para a missão, lá a cultura é diferente. Aí, não, lá a cultura é uma, a cultura aqui é outra. Ah, pois é. Mas a nossa cultura, a cultura brasileira, né, considerada, ela tem muitas coisas que não cabe a nós cristãos usar e nem viver. Porque a nossa cultura tem que ser cultura bíblica. Tá certo? Observe bem. Na cultura judaica, Jesus usava uma veste como se fosse um vestido. Tá certo? Lá era a cultura, mas observe, nós aqui no Brasil não usamos isso, mas observe que a roupa que Jesus usava, segundo a cultura, era uma roupa que cobria o seu corpo. Era uma roupa que não dava um parecer ao corpo. Nós temos que compreender isso aí. Lá na Escócia, os homens usam saia. É uma cultura lá. Certo? Quando a gente vai, e se a roupa não traz constrangimento, sensualidade ao nosso corpo, não tem problema. Mas quando a roupa começa a trazer sensualidade ao corpo do ser humano, isso é pecado. Isso não é questão de costumes. Não é costume da igreja tal, igreja tal, igreja. Isso é Bíblia, sensualidade. Observe que Tamar, irmã Giovanni, Pai Senhor, benção. Tive o prazer de revê-la aí, irmão Giovanni, em Porto Alegre, né? Foi uma benção. Observe, irmãos,
que Tamar se vestiu ela não era prostituta, mas ela se vestiu em um traje de prostituta. E ela foi reconhecida não pelo seu corpo, pelo seu rosto, mas pelo seu modo de vestir. O seu sogro entendeu que ela fosse uma prostituta. Ela não tinha intuito de ser uma prostituta. O que ela queria era um descendente, porém usou uma forma errada. Eu, pelo menos, considero assim. A gente, muitas vezes, não está mais preocupado com isso. Às vezes, roupa não quer dizer nada. Tem. Dependendo da ocasião, roupa quer dizer alguma coisa. Depende da ocasião. Às vezes, pode até não sermos aquilo. Eu posso vestir uma farda de soldado sem ser soldado. Tudo bem. Alguém pode se enganar comigo. Olha, vai um soldado, mas nem sou. Mas a roupa diz alguma coisa. Opa, ali tem um soldado. Se especulando é que se vai saber se é um soldado ou não. Mas a roupa quer dizer alguma coisa. Né? Um soldado. A roupa de um médico quer dizer alguma coisa. A roupa, ela faz, ela pode até nos enganar. É verdade. Mas a roupa diz alguma coisa. Pode não sermos o que a roupa diz, mas ela diz alguma coisa. Então, se a gente se preocupa com tanta coisa que esse mundo está aprontando, por que a gente não começa a se preocupar dentro de nós? O que estamos vivendo? O que estamos vivenciando? O que estamos fazendo? Como estamos andando? O que estamos vestindo? Não esqueça, nessa terra nós somos influenciados. Mas bom seríamos que fôssemos influenciadores. Influenciássemos as pessoas para Cristo. Mas nós somos influenciados. Somos influenciados porque queremos ter um corpo bonito, queremos ter uma pele bonita. E nós somos conscientes que tudo isso vai passar. Mas nós somos capazes de fazer qualquer coisa para conseguir um rosto bonito, um corpo bonito, e etc, e etc. Não estou falando de cuidar da saúde, não, tá, irmão? Não vamos agregar, né, as coisas, não. Estou falando disso. A gente se preocupa com tudo isso e que não, evidentemente, que não vamos andar desleixado. Não, a gente precisa se arrumar. Mas o que a gente deve ter muito cuidado é quando nós colocamos na nossa mente que vale tudo deixarmos o nosso corpo bonito, perfeito, nosso rosto bonito, perfeito, vale tudo. Vale a nossa moral, vale tudo. Isso é complicado. Então, amados, trazendo essa palavra para aplicação pessoal, né? Devemos ter muito cuidado. Eu digo aqui, para fechar esse parênteses aqui e encerrar essa mensagem. O escritor aos Hebreus, ele foi muito feliz, até porque não tem como o Espírito Santo inspirar errado, quando ele diz que o nosso alvo é Cristo. Eu já tenho observado, né, em nosso meio que tem pessoas que ele é crente conforme um dirigente, conforme um pastor, mas que não tem muita convicção, né? O que, né, o que um pastor pregar, ele segue, né? Claro, evidentemente que os homens de Deus são homens sérios. Cleide Souza, Deus abençoe. Meu amigo Wilson Matias, Deus abençoe. Claro. Mas aquilo que nós tínhamos aprendido a princípio, agora liberou geral, né? Mas é muito complicado, irmãos. É muito complicado. Nós temos aqui uma cultura brasileira, presta atenção, que é muito importante. A cultura brasileira, a do mundo, eles podem se vestir do jeito que quer, fazer do jeito que quer, mas se nós crentes se vestir, ele já diz assim, ó. E é porque é crente. Então, há coisas que muitas vezes a gente precisa perder para ganhar. Né?
Muitas vezes, a forma que nós se vestimos é pecado. Até se nós vestimos uma roupa bonita, dependendo da intenção, né? Para fazer inveja a outra é pecado. A intenção já se torna pecado. Mas tem roupa, mesmo sem intenção, ela se torna errado. E hoje nós não falamos mais nisso na igreja, quase não ouvimos isso, né? Porque é cultura, mas a cultura do mundo não é a cultura da igreja. Não é. Aquilo que causa em nós sensualidade, atração a alguém, ou que provoca desejo em alguém, para nós cristãos não é muito legal. Mas é a cultura. Mas a nossa cultura não é da terra, quando nós estamos esquecidos disso. É uma reflexão, amados. Uma reflexão para nós. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos ajudando, nos dando a sua graça. E espero que essa reflexão sirva para nós. Disse Jesus: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Vem e segue. Deixe o mundo andar do jeito que eles querem. Nós não. Nós temos um compromisso, devemos ter, ou temos um compromisso com aquele. O que eu não concordo são leis que vai obrigar eu a andar errado. É isso que eu não concordo. Mas quem quiser andar errado, eu não vou empatar. E nós, como cristãos, devemos se preocupar com nós que fazemos parte da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nos ajude, nos dê da sua graça e possamos assim servir ao Senhor com alegria em qualquer circunstância da vida. Muito obrigado pela paciência a todos. E aqui eu deixo a paz do Senhor, irei fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade e por tudo que nos assistiu. Glória a Deus. Bom, a Cleiton está dizendo, hoje o que vale é investido, irmão. É investido, irmão. Amém. Disse o irmão Francisco. Não entendi bem muito a colocação da Cleide aí, né? Mas o que eu estou relatando é que o nosso caráter ele sai de dentro. E quando ele sai de dentro, Rosimé Lopes, Deus abençoe, minha irmã. Quando ele sai de dentro, ele reflete fora. A gente precisa entender isso. As pessoas estão muito, né, não é o caso mas refletindo aqui, pregando aqui a oportunidade, as pessoas estão enganadas quando dizem assim, Deus só quer o coração. Eu não consigo entender isso. Se tudo sai do coração, o meu modo de vestir sai do desejo do coração, o meu modo de andar sai do desejo do meu coração. Que Deus me guarde, né? Se eu me prostituir, sai do coração. Se eu faço tudo errado, sai do coração. Vai sair da onde? O meu modo de vestir sai da onde? Ah, rapaz, meu amigo Lourenço, lá de Louveira, meu amigo Carvalho, um abraço aí para você, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Lembrança aí aos vossos irmãos aí, aos baianos aí. Deus abençoe, viu? Um abraço. Pronto, Cleide, muito obrigado. Entendi, né? E você entendeu também. Então, é importante que a gente entenda isso. Tudo que nós praticamos, geralmente, os nossos desejos, muitas vezes, é saído ou sai do coração. E Jesus só quer o coração. E não é de lá que sai. Jesus diz, todo pensamento de prostituição, sai do coração. Né? Jesus estou dizendo. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude. Eu quero orar, agradecer aqui a Deus por essa oportunidade, pelas 11 pessoas que pacientemente nos suportaram. Muito obrigado. Eu quero orar. Deus eterno, Pai Santo, quero agradecer por todos que nos ouviram, aqueles que ainda hão de ouvir essa live. Quero abençoar todos de uma forma geral, Senhor, segundo a Tua palavra. Pela nossa amiga Liduína, que pediu oração. Eu não sei o seu problema, o Senhor sabe todas as coisas, mas ela pede oração. Abençoa continuamente a sua vida, a vida dos irmãos. E assim, meu Pai, eu oro a Ti e sou grato por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém
Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado.